terceira rodada da Série B e já temos um embate desse tamanho. Goiás e Vila Nova, nessa quinta-feira, às 19 horas, na Serrinha, travam um embate de um clássico goiano, de um confronto de muita tradição na região centro-oeste. Duas equipes que para esse jogo chegam em condições diferentes. Trabalhar aqui com vocês as prováveis escalações. Um Goiás que deve contar com retorno, o Vila que deve contar com algumas baixas importantes. Trazer o histórico um pouco mais recente desse confronto também. Um Vila vem de um grande campeonato goiano que terminou quebrando um jejum de títulos. O Goiás, que não teve um grande estadual, teve a grande campanha na Copa Verde, vem tendo uma grande campanha na Copa Verde e é finalista do regional. Confronto que tem bons ingredientes. Aqui na tela já tem alguns números, algumas informações desse início de campeonato brasileiro das duas equipes. Fique à vontade para trazer o seu palpite aqui nos comentários, para deixar um pouco da sua avaliação também quanto ao jogo. Quem você acredita que tende a levar melhor? Não vou ficar em cima do muro, tá? Vou trazer um pouco do meu palpite também para esse jogo e trazer informações referentes à transmissão. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Tem sempre vídeos falando sobre as principais divisões de acesso do Campeonato Brasileiro, também da primeira divisão aqui no canal. Mas bora lá! Compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores para a gente atingir o mais rápido possível essa próxima meta de 8 mil inscritos. Mas bora lá! Goiás e Vila, confronto que tem um grande peso regional, um grande peso estadual. Duas equipes que tiveram início de ano diferentes, um Goiás que teve que fazer uma correção de rota diante de um trabalho do Jair Ventura que não foi tão convincente assim. Tem a chegada do Wagner Mancini, diante de um Vila que tem o trabalho do Rafael Lacerda como uma aposta inicial e que segue como o projeto de 2025. Um Vila que teve um grande campeonato goiano com o título, quebrando um jejum de um longo período sem conquistar o estadual. Do outro lado foi um Goiás que não teve um grande estadual, mas é finalista da Copa Verde, conseguiu empatar inclusive o jogo de ida contra o Paysandu em Belém. Na Série B, tem um Goiás com 100% de aproveitamento, um Goiás que conseguiu amassar o Amazonas na primeira rodada em Goiânia e que na segunda rodada, em um jogo difícil, fora de casa, contra um Operário, campeão paranaense, que estreou contra uma vitória, com a vitória diante do Criciúma no Heriberto Hilsen, foi um Goiás que conseguiu o resultado, mesmo vindo com algum desgaste do jogo da primeira final, do primeiro partida da final da Copa Verde. Então 100% de aproveitamento para a equipe esmeraldina, diante de um Vila Nova que estreou com uma derrota para o Coritiba, um Vila Nova que teve alguns problemas para o jogo contra o Paysandu, e mesmo assim conseguiu superar o Paysandu, que também não estava inteiro. 50% de aproveitamento para o Vila. Trabalhando um ponto aqui importante de destaque e já colocando uma provável escalação tanto do Goiás como do Vila Nova, e eu vou trazer características de jogo também das duas equipes. A gente tem esse panorama aqui como o mais próximo de acontecer. Um Goiás com força praticamente máxima, inclusive com o retorno do Pedrinho, e um Vila Nova sem William Formiga, um Vila Nova que não deve contar também com o Igor Henrique, que é uma das figuras de liderança desse grupo goiano. Também tem a figura do Panhussá, um dos zagueiros, então o Maia deve ser o substituto. O Panhussá, que acredito que é até capitão do Vila, um bom zagueiro, aliás. E o Júnior Todinho também pode estar de fora. Se tinha uma dúvida quanto ao Diego Torres, mas pelo que eu pude observar, tem uma possibilidade sim do Diego Torres atuar. Eu tô de fora, eu não sou da região centro-oeste, eu não sou de Goiás, mas acompanhei os jogos dessas duas equipes, tanto na Série B como no caso do Goiás também acompanhei na Copa Verde. E assim, mas eu pude acompanhar alguns programas goianos, assim, Band Sport News da Band News de Goiânia na rádio, que tem disponível no YouTube, e eu vi algumas avaliações por lá. E entre as avaliações eles falavam, mesmo sem o Panhussá, a linha defensiva do Vila é melhor do que a linha defensiva do Goiás. Por fora, assim, avaliando de longe, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que há um mesmo degrau
para essas duas linhas defensivas aqui. Tudo bem, o Messias caiu no decorrer da carreira, né, não atingiu o nível mais alto esperado para a projeção de carreira quando ele foi revelado pelo América. Tem aqui na lateral esquerda uma certa dúvida entre DG e Louvar. O Louvar ganhou espaço principalmente após a expulsão do DG no jogo contra o Amazonas. Eu vejo o William Lepp como um dos bons laterais, né, apesar de ter um lateral da base do Goiás que surge bem, mas eu vejo o William Lepp como uma das boas figuras dessa linha defensiva. Aqui do lado do Vila, gosto do Bernardo, gosto do Maia, prefiro o nome do Panhussá, não à toa é capitão e titular. Me agradou as atuações a atuação principalmente do jogo do Vila contra, deixa eu dar uma recordada aqui, do Vila contra, acredito que foi contra o Paysandu. O Elias teve uma boa atuação, o Igor também me agradou um pouco. E aí a gente chega ao meio de campo, né, Marcão ou Gonzalo. O Marcão pode até se transformar como um terceiro zagueiro. O Gonzalo é um primeiro volante mesmo, o Marcão também. O Juninho ele sentiu no último jogo do Goiás, mas estando bem ele deve ser titular, até por já ter trabalhado com o Mancini, até por ser uma figura de confiança do Mancini. Sem a dúvida que entre Andrade, o Rodrigo Andrade e o Gava, que muda muito a característica, né? O Rodrigo Andrade um cara de mais marcação, Gava que gera mais poder de posse de bola, um ataque com um possível retorno do Pedrinho, Anselmo Ramon ou Arthur Kaique, e se tem aqui a possibilidade de, vindo Anselmo Ramon atuar como centroavante, o Arthur Kaique pode vir aqui no lugar do Jajá, né? Então tem essa possibilidade também, que eu acredito que seria até mais interessante do que Anselmo Ramon e Jajá. E aqui eu vejo uma diferença muito clara quando a gente avalia meio de campo. Assim, meio de campo do Goiás é de marcação, de intensidade, de volume defensivo e controla o adversário muito a partir dessa intensidade defensiva. Você tem o meio de campo do Vila com mais poder de articulação, principalmente quando a gente pega o nome do Jean Mota e o nome do Diego Torres. São jogadores de construção. O João Vieira, ex-Paysandu, ele já é um cara mais de pegada defensiva, né? Acho que o meio de campo ideal, né, somando aqui, fazendo um pouco de um cara a cara entre essas equipes, entre esse setor de meio de campo, tanto do Goiás como do Vila, na minha avaliação, tá? Fique à vontade para você deixar a sua opinião também. O meu meio de campo ideal a partir desses 6 nomes seria Juninho, Rodrigo Andrade e ou Jean Mota ou Diego Torres. Eu acredito que aqui a gente tem um poder de construção muito interessante do lado do Vila e a intensidade, sem contar que Rodrigo Andrade pisa na área, Juninho pisa na área também, mas os dois meios de campo eles são para ideias diferentes, né? Então se você gosta de um meio de campo mais criativo, meio de campo do Vila agrada um pouco mais. Se você gosta do meio de campo de mais pegação, de mais marcação, meio de campo do Goiás agrada um pouco mais. Sobre o ataque, eu consigo entender que o ataque do Goiás é superior, né? Por mais que se tenha o nome do Poveda, e aí também vai a partir das baixas que o Vila tem para a linha de ataque, como a do Júnior Todinho principalmente. E aqui o retorno do Pedrinho. Saindo de cima do muro e assim, também avaliando um pouco do recorte do histórico, até separei aqui do portal O Gol, é um histórico de uma freguesia do Goiás. Assim, olhando para o ano de 2025, foram 3 jogos, 2 vitórias do Vila e um empate. E a última vitória do Goiás contra o Vila foi em 2023, pela primeira fase do Campeonato Goiano, 1-0. Deixa eu até lembrar quem fez 2023, Felipe. Quanto tempo, né? O Felipe que marcou esse gol. E assim, eu acho que o histórico para alguns é levado em conta. Eu acho interessante avaliar, pelo menos trazer a informação do histórico, mas avaliando o momento e avaliando os desfalques do Vila, eu entendo que essa quebra de jejum de jogos, de confrontos diretos pode acontecer, e eu entendo que pode acontecer uma tendência de um resultado positivo para o Goiás. Favoritismo não, eu entendo que favoritismo em clássico é uma palavra que não existe, né? Pelo menos na minha opinião, mas eu acredito que pode ter uma tendência de um Goiás levando a melhor. Deixa a sua opinião, o que você está esperando para esse jogo, inclusive, deixa eu até colocar aqui para trazer informação relacionada à transmissão, porque tem grupo Disney, então todos os jogos são transmitidos pelo grupo Disney, mas tem as outras plataformas também, né? Desimpedidos, tem também a Rede TV, mas esse jogo, ele, atualizando aqui, Goiás
e Vila. Deixa eu dar uma procurada, tá difícil de achar. Goiás e Vila é um jogo exclusivo do Grupo Disney. Então tá aqui, né? Não vai passar em Rede TV, nem no Desimpedidos, nem no Kawai, né? O Kawai teve um jogo na rodada passada, mas não informou ainda qual vai ser o jogo na tabela da CBF, o jogo do Kawai. Deixa o seu palpite, o que você está esperando para o jogo. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Tem vários vídeos falando sobre a Série B e sobre também a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Fique à vontade para passear aqui no canal. Até a próxima.